De volta com troca de passes e agora o assunto aqui com Grafa e com Rafa é sobre Campeonato Carioca. Temos Fla-Flu e com a estreia de Roger Machado. Vamos dar uma olhada então na provável escalação do Fluminense primeiro para a gente continuar a nossa conversa aqui. Vamos lá, Marcos Felipe no gol, Igor Julião, Frazan, Matheus Ferraz e Danilo Barcelos, Yuri, André, Michel Araújo e Ganso, Fernando Pacheco e Caio Paulista. O que você espera? Qual a expectativa dessa estreia do Roger? Daqui para frente, o Marcão deixou o time de uma forma bem ajeitada, bem encaminhada. Sim, é que o início de Carioca com a molecada, em termos de resultado, não foi dos melhores, né? Como experiência, eu acho muito bom. Mas você vir de 2 derrotas, pensando em turno único, coloca uma pressão um pouco maior em recuperação na competição para o elenco principal, né? Não dá para falar em time principal, mas dá para falar em elenco principal com a escalação que vem para o Clássico. Sendo que o Fluminense, nos últimos tempos, é a equipe no Rio de Janeiro que consegue, minimamente, em determinadas situações, arrancar um ou outro resultado, né, do Flamengo. O segundo turno do Brasileiro, por exemplo, teve uma virada até inesperada para o que foi a primeira etapa. Um predomínio do Flamengo e um segundo tempo com o Fluminense se superando e buscando resultado. Vamos ver como vai ser esse primeiro confronto, falando em temporada, né, não em ano, mas em temporada 2021. Grafa, e é uma parceria muito legal, né? Do Roger com o Marcão. O Marcão fez toda a transição depois que o Odair saiu. Num primeiro momento teve mais dificuldade, a gente falou aqui no Troca, mas depois ele conseguiu dar a linearidade talvez que precisava, o Fluminense, perdão. E agora chega o Roger para assumir esse trabalho. E tem o Marcão ali para também dar essa força e passar as informações, eles podem trabalhar juntos. É uma dupla muito, muito interessante de a gente ver também. Acho que é uma dupla também inédita, se a gente for parar para pensar. Até no GE. Globo tem uma reportagem em relação a isso, né? Falando do Roger e do Marcão, porque é uma dupla que pode abrir portas quando a gente fala de pretos, pardos, negros, enfim, quando a gente fala de representatividade aqui no Brasil. É importante, né? A gente perde o número de treinadores negros na Série A, né? De 2 cai para 1, né? Mas os dois estão trabalhando juntos, né? E eu sempre defendi a permanência do Marcão, né? A chance para o Marcão dirigir a equipe no começo da temporada até o final. Mas com a chegada do Roger e a permanência do Marcão, eu achei muito interessante, né? Acho que o Fluminense fica mais forte pelo trabalho, né, do conhecimento que eles têm. O Roger conhece a casa, foi campeão, é ídolo dentro do clube, assim como o Marcão. Então, acho que você tendo duas referências dessa, né, na comissão técnica trabalhando junto, acho que tem tudo para crescer, não só como time, como equipe, tecnicamente, o clube também. E essa luta nossa, né, dos pretos, né, no nosso dia a dia, é importante ter 2 referências dessas jogando a Série A, jogando Libertadores e sendo protagonista num grande clube do futebol brasileiro como é o Fluminense. Pela primeira vez um clube de Série A tem 2 treinadores negros juntos, né, fazendo esse trabalho. É uma vitória para todos nós, para a representatividade, é legal para a gente abrir portas, mostrar que sim, é possível. E até a MC Modesto chamou a atenção aqui, tem o Jair Ventura também trabalhando. Claro, tem ele também, mas pensando em dupla, o Marcão e o Roger acaba sendo a primeira dupla e tem esse desafio pela frente. E agora também, obviamente, vão passar pela questão da pressão, da cobrança, né, Rafa? Faz parte. Sim, mas a questão da representatividade é muito importante, né? E se a gente fala de um cenário que engloba e abrange gente de todas as raças, é muito discrepante quando a gente fala do comando técnico, né? Da função específica de treinador, você ter um número tão pequeno, né, de treinadores negros. Então, são referências e que consigam, né, essa afirmação dentro da carreira, porque abrem portas, sem dúvida alguma. Né? Até pelo espelho, né, pelo que eles representam. Que abra a porta, que escancare janela, entendeu? Que abra a varanda, né, Grafa? Queremos todos. Parede, quebra tudo. Isso aí, juntos somos mais fortes. Agora, falando do Flamengo, o Maurício Souza deve ir para o jogo com a mesma equipe que venceu o Macaé. O Flamengo também vive uma outra situação, diferente do Fluminense, mas tem o Fla-Flu. Aí quando se fala de clássico, parece que zera tudo. Não tem como. É ou não é, Grafa? Por mais que seja um eliminado, né? Porque a rivalidade
a rivalidade local, né? E a gente já viu no Fla-Flu, teve um Fla-Flu recente no Sub-20, se eu não me engano, na Copa do Brasil, que foi Fluminense venceu, que teve briga também. A rivalidade é muito grande, né? Independente de ser juniores, Sub-17, o profissional, a equipe alternativa é sempre... fica mesmo, se equipara, né, as condições dentro de campo, das duas equipes. E tem o reforço do Michael, né, que chegou. O Vitinho permaneceu, está treinando também, não sei se vai estar apto para esse jogo. Os dois abriram mão de férias. Né? Isso, então é importante tanto para o Flamengo como para o Fluminense uma vitória para se firmar, né, a afirmação durante o campeonato. Mas que a gente saiba que começa com a equipe alternativa, uma equipe reserva, a gente sabe que lá no final, Taça Guanabara, o final do Campeonato Carioca vai ser as equipes principais que vão estar disputando. Né? Vamos colocar a possível escalação do Flamengo, nosso famoso campinho, para a gente dar uma olhada como chega o rubro-negro. Gabriel Batista no gol, Mateuzinho, Noga, Natan ou Otávio e Ramon, Hugo Moura, Gomes, Pepe, Thiaguinho, Michael e Muniz. Temos aí a questão do Natan, né? O Natan ainda é dúvida. A gente até falou isso aqui no Troca de Passes. Ele está sendo negociado com o Bragantino. E a presença dele no time titular ainda não está certa, justamente por causa desse processo, Rafa. O Paulo falou ontem, eu concordo com ele, sobre não compreender muito bem a liberação. Acho que os valores são até baixos. Paulo Nunes. Sim. Por mais que haja um valor de pagamento pelo empréstimo, a opção de compra eu acho que não justifica a saída do Natan, porque eu acho que o desenvolvimento dele tende a existir dentro do Flamengo. Eu acho que ele tem que ter minutos, eu acho que ele mostrou isso na última temporada, que tem nível e tem potencial, principalmente para brigar ali, para estar sempre jogando nessa dupla de zaga, ainda mais com o Flamengo, que tende a jogar muitas partidas dentro da temporada 2021. Como se pensa em terminar 2021 dentro do ano 2021, você imagina a correria que não vai ser em termos de número de jogos e tempo de descanso. Então acho que o Natan seria uma figura importante, né? Falando em montagem de zaga para o Flamengo. Mas entendo, e estou com o Grafa nessa, você empurrar o máximo possível. E no Carioca se falava sobre as 3 primeiras rodadas com um grupo alternativo. E o Flamengo venceu os seus jogos, então tem um peso, né? A diferença entre o Fluminense, que vem de 2 derrotas na lanterna, e um Flamengo que tem uma situação melhor. Então eu compreendo e acho extremamente válido, assim. É uma pena que a gente tenha falado, por exemplo, de um Corinthians e Palmeiras no Paulistão esvaziado e que a gente vai falar de um Fla-Flu que não é o Fla-Flu, né? Dentro de uma primeira fase de campeonato estadual. Verdade. Agora vamos falar de Botafogo.